Bom dia, pessoal, bom dia! Glória a Deus! Vamos entrando, estamos iniciando agora mais um momento da nossa live, né? Manhã com Deus, que são os nossos devocionais da nossa manhã. E eu quero convidar você a estar comigo, abrindo a sua Bíblia em Isaías 43:19, que é a mensagem que vamos estar trazendo como essa reflexão, como esse devocional para o dia de hoje. E eu quero muito, antes de iniciarmos, fazer uma oração. Estamos começando mais um dia, e que esse dia seja abençoado, né, irmãos? Consagrado a Deus, seja um dia bom. E na palavra do Senhor fala, né, que tudo aquilo que nós consagramos a Deus se torna bem-sucedido. Então, que nós venhamos ter um dia bem-sucedido pela glória de Deus. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu cuidado diário sobre as nossas vidas, lhe agradecer pelo teu amor que é constante, lhe agradecer, Pai, por cada vida que aqui se encontra. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor que tem nos sustentado e nos deu a oportunidade de viver mais um dia. Muito obrigada, Pai, por cada vida, Senhor, que vai estar passando por essa live, as vidas que já passaram, as vidas que vão estar vendo essa live depois quando ficar salvo em vídeo, no YouTube ou no Instagram. Obrigada por cada novo seguidor, que o Senhor possa estar cuidando, guardando, fortalecendo, protegendo, abençoando, enchendo com a tua graça cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias que essa vida representa. E que o amor do Senhor venha estar sobre as nossas vidas em todo o tempo. E muito obrigada por esse cuidado diário que o Senhor tem nos dado. Espírito Santo, que o Senhor conduza essa live e que essa mensagem de hoje venha a ser um alicerce, uma resposta, um direcionamento sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos falar conosco essa manhã. E que o nosso dia venha a ser um dia bem-sucedido, próspero, com muita saúde, bons momentos. Que ao sair da casa, os meus irmãos estejam protegidos e que eles voltem para casa também em segurança. Assim também os meus filhos, a minha família. Saiam da casa, os protege e os traga de novo em segurança. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Shalom, bem-vindos. Muito obrigada pelos presentes. Que Deus abençoe a vida de vocês. A nossa mensagem se encontra em Isaías 43:19. E o tema do nosso devocional nessa manhã é: até quando as desculpas serão o seu alicerce para não viver o novo de Deus? Forte. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã? Diz assim, Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, e ela já está surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto vou abrir um caminho e abrirei riachos no Hermon. Quantas vezes, irmãos, nós abrimos milhares de desculpas para não fazer aquilo que Deus já nos orientou a fazer? E até quando as nossas desculpas vão ser o nosso alicerce que nos impede de viver o que Deus preparou para nós? Até quando você vai esconder os seus medos atrás das frases que já são prontas e andam bem comum por aí? Que é o isso não é para mim, eu não consigo, não tenho forças, talvez depois, eu não mereço. Nós colocamos tantas desculpas para aquilo que precisamos iniciar como um propósito na nossa vida, para que a mudança aconteça. Um exemplo, academia. Você quer cuidar desse templo do Espírito Santo que é você. Precisa melhorar a alimentação. E aí você fala: mas hoje é dia do lixo. Amanhã é dia do lixo. Depois de amanhã também se tornou o dia do lixo. E aí você vai procrastinando. Lá se foi uma semana inteira e a alimentação continua a mesma. Mas segunda-feira que vem eu começo minha alimentação melhor. Segunda-feira que vem eu começo
a ir pra academia, fazer exercício, e essa segunda nunca chega. Porque toda nova segunda, todo novo amanhã, novas desculpas são geradas. A gente vai procrastinando aquilo que é uma meta nossa. Meta essa que nos levará para um propósito maior, seja para uma mudança na qualidade de vida, na saúde, seja para uma mudança no extraordinário do que Deus tem para nós. Nós colocamos muitas desculpas. E uma frase que eu vi esses dias que eu achei tipo assim muito bacana e que marcou minha vida é que se os nossos sonhos, se o propósito que Deus colocou na nossa vida fosse uma meta de empresa, já teria sido conquistado. Porque quando nós colocamos uma meta no nosso trabalho, em uma empresa a qual prestamos algum serviço, nós simplesmente nos desempenhamos, nós colocamos a nossa força, o nosso foco, nossas orações, nossa sabedoria, tudo para que aquilo venha a dar certo. E a meta de uma empresa é um sonho realizado para o outro. É uma meta que é estabelecida para que você conquiste, mas o sonho da realização, da qualidade daquilo que você está prestando, sobre aquilo que você irá alcançar, é do outro. E se os teus propósitos de vida, os seus sonhos, os seus projetos, aqueles que você ora, aqueles que você busca em oração, tivessem todo o desempenho que você tem no seu trabalho, você já teria concretizado. As desculpas, irmãos, elas são muros que nós vamos construindo de forma invisíveis na nossa vida. Você não vê o que está do outro lado das suas desculpas, mas também não permite que Deus te leve para o outro lado e para que você viva o novo. Nós falamos para Deus que Ele tem se atrasado, que Ele está demorando para realizar aquilo que Ele prometeu, quando na verdade, muitas das vezes, nós paramos no meio do caminho, damos desculpas para não continuar. Acabamos pegando as comparações e colocando como um alicerce quando Deus queria o nosso foco total. O nosso foco total nele, a nossa confiança nele. As desculpas nos acomodam. As desculpas são como as anestesias da nossa vida. E aos poucos não reparamos mais cada desculpa que nós colocamos. Do eu não consigo, talvez não seja o momento, do será, do talvez, entre outras milhares de desculpas, vai te paralisando. E não adianta a gente querer culpar Deus, quando na verdade quem tem colocado a pedra no meio do caminho e construído o muro somos nós. Não adianta falar, Deus, por que o Senhor ainda não fez milagre na minha vida quando eu não me movi? A gente tem essa mania de falar, mas a promessa é de Deus, mas Deus disse que Ele faria. E a sua parte? Como ela está? Porque Deus, Ele tem um propósito. Mas tem situações que Ele quer que nós venhamos fazer. Tem situações que Ele precisa que nós venhamos nos mover para que elas aconteçam. Isso não significa que Ele não pode fazer. Mas é porque se nós deixássemos tudo nas mãos de Deus, Ele fizesse tudo, e nós não fizéssemos nada, nós estaríamos acomodados e não entenderíamos o verdadeiro valor daquilo que buscamos. Se o céu está anunciando que tem coisa nova chegando sobre a sua vida, tira o será, tira o talvez, coloque gratidão, foco, persistência e dê um passinho diário todos os dias. Porque a novidade de Deus sempre exige 2 movimentos. O primeiro é a fé, para que você saia do lugar. O segundo é a coragem, para que você não volte atrás. É por isso que tem alguns cenários que nos fazem muito mal. E Deus, Ele permite que esses cenários que nos fazem muito mal, eles ocorram, para que a gente olhe para trás e quando pensarmos em voltar, a gente fala, não. Para lá eu não volto mais. Não é porque lá Deus não tinha um propósito, Deus tinha um propósito ali. Mas Ele precisa de posicionamento. E Ele precisa que você continue caminhando.
Então ele vai mexer nas suas estruturas para que você entenda que ali não é um lugar que você precisa estar, para que você não se acomode ali e para que você lembre todos os dias o porquê você começou. Deus, ele vai permitir com que as estruturas sejam abaladas para que você olhe para o cenário e fale: eu preciso sair daqui. Para que você tenha um chacoalhão, um despertar na sua vida e você se mova. Porque às vezes Deus quer que você se mova e tá tudo muito tranquilo. Só que aí você tá o quê? Parado. Aí Deus precisa dar aquele chacoalhão para despertar, para que você se mova. Porque parado não se vive milagre. O milagre é uma via de mão dupla. Pro céu se mover sobre a minha vida, na terra precisamos ter ação também de movimento. Né? É o posicionamento. É não ficar paralisado, é se posicionar, é andar, é caminhar, é ter ações. Então Deus, ele te dá 2 movimentos, além do posicionar-se, que é a fé para sair do lugar e a coragem para não voltar para trás. Então não existe o plano B. Ah, eu vou tentar e se não dar certo, beleza, eu vou pro plano B. Não. O plano é só o plano A. Tem que dar certo, não tem o plano B. Porque quando a gente coloca o plano B, a gente sempre fica estagnado. Porque a gente não faz o plano A com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso cuidado, com todo o nosso carinho. A gente não se esforça tanto pro plano A dar certo, porque a gente sabe que se não der certo, o plano B tá lá. É por isso que na vida com Deus, o plano é o A. É o confiar. É o orar, é o buscar, é o seguir em frente, é o ser direcionado por Deus, é se conectar a Ele, se fixar nele, se posicionar no propósito e seguir. Não tem o plano B, porque o plano B te incentiva a voltar. E Deus não mandou voltar para trás. Deus mandou seguir em frente. Porque a ordem é chegar do outro lado e não ficar parado na beira desse mar. Israel, eles caminharam no deserto 40 anos, numa caminhada que era 40 dias para uma terra prometida que Deus já tinha preparado para eles. Por quê? Porque eles temiam o novo. O tempo inteiro, eles saíram do Egito, mas o tempo inteiro eles falavam em tentar retornar para o Egito. Porque a gente tá andando tanto, tá caminhando tanto. E se não der certo, a gente volta pro Egito. A gente volta. E é esse eu vou voltar que Deus corta da sua vida. Porque enquanto você ficar pensando que o plano B ainda tá ali disponível para você, você não foca no plano A. Você não se dedica no seu máximo pro plano A dar certo. Porque o plano B continua te chamando para trás. O plano B estagna, gente. Com Deus vai dar certo. Já deu certo. Gideão se escondeu por medo do novo. Moisés questionou a sua capacidade antes mesmo de viver o novo. Talvez você esteja fazendo o mesmo. Se escondendo atrás daquilo que te mantém seguro. Mas é tempo de nos permitir crescer. Não é eu falar, Senhor, eu tô aqui para crescer e não ter ações que me gerem esse crescimento. Eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui para crescer e ter as ações que me gerem. Porque é muito fácil falar, eu quero viver algo novo, eu quero mudança para minha vida, mas não agir, não se mover para isso. É como saber que existe um problema na sua vida e nunca buscar a solução para ele. Eu quero restauração pro meu casamento, mas não ora e não se dedica. Porque a restauração não é só oração. Você pede para que Deus haja, mas você também precisa ter ação para que aquilo seja restaurado. Eu quero uma porta de emprego em tal empresa. Não entrega currículo na empresa. Quando ligam para fazer entrevista, tô com preguiça, não vou. Quer a porta como? Quer o milagre sem movimento? Não existe. Eu quero aprender a falar inglês. Quer que o inglês caia do céu. Deus pode fazer? Deus pode. Mas Ele quer movimento.
Vai dando os primeiros passos, que Ele vai garantindo o alcance daquilo que você sonhou. Nós precisamos nos mover. Amém. Irmãos, eu tô lendo os comentários, tá? Vocês estão escrevendo, eu tô lendo. Glória a Deus. Nós precisamos nos mover. Deus, Ele te chamou e não foi para sobreviver. O chamado de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é para viver, para avançar, para respirar de novo, para viver novidades, para tomar posse do que está sendo preparado. Em Isaías 43:19, que nós acabamos de ler, nos lembra que mesmo em lugares secos, Deus ainda abre caminhos. Mesmo em cenários impossíveis, Ele ainda cria oportunidades. Mesmo quando nós não vemos saída, Ele está abrindo portas. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos no dia de hoje é: até quando eu vou me apoiar nas minhas próprias desculpas e culpar Deus por aquilo que Ele não fez, sendo que a ação que era necessária para o céu se mover era toda minha? Quando Deus está oferecendo uma promessa, Ele disse que Ele faria algo na minha vida, será que realmente é Deus que não está se movendo ou eu que estou paralisado? Porque essa mania de culpar Deus por não ter vivido algo novo, sendo que você não se moveu para que pudesse algo novo acontecer, é muito fácil. É muito comum. É o que mais a gente faz. É tempo, irmãos, a gente parar de justificar a estagnação na nossa vida. A paz. É tempo de pararmos de culpar Deus pelas consequências daquilo que nós não fazemos. Juliana, mas eu não agi exatamente. Então não culpe Deus porque sua vida não mudou. Não viveu milagre porque ficou parado esperando cair do céu, sendo que Deus pediu ação e você está parado. Não culpe Deus por estar demorando tanto, sendo que você coloca talvez, o será e as murmurações e milhares de desculpas no caminho, quando o que Deus queria era apenas confiança, fé e pequenos passos diários. Então não culpe Deus. É tempo da gente reconhecer o que tem nos impedido de avançar. Reconheceu? Agora muda. Muda. Não basta saber que existe um problema e conhecer o problema e não se mover para viver a solução. O problema sempre vai continuar ali, se você não se mover. Precisamos ter ação de movimento, irmãos. O final do ano já tá chegando. Tem coisas que Deus pode mudar na sua vida em menos de 24 horas, mas Ele precisa que você se mova. É tempo de apresentar as nossas limitações a Deus, mesmo Ele sabendo daquilo que você tem como limitação. É tempo de transformar as nossas limitações em testemunhos. É tempo de dar o primeiro passo, mesmo que todo passo diário que eu for dar por enquanto seja pequeno. Porque eu ainda não tenho condições de dar passos gigantes, então eu darei os meus pequenos passos diários, mas eles serão dados. É tempo de acreditar. De acreditar naquilo que Deus tem para nós. Porque nada será construído na sua vida através de desculpas. As coisas são construídas na nossa vida através da fé. O novo de Deus, ele não depende da perfeição. Ele não depende de quanto você tem no banco. Ele não depende de quantos seguidores você carrega nas suas redes sociais. O novo de Deus, ele não depende da aprovação do outro. O novo de Deus, ele não depende do que vão pensar de você para os próximos passos. Da capacidade que enxergam em você. O novo de Deus, ele não depende da aprovação humana. Ele não depende das condições que você tem.
do status social que você possui. Não, querido, o novo de Deus depende da sua disposição e do seu posicionamento. Não é dizer eis-me aqui, é realmente viver o eis-me aqui. É tempo de se dispor, de se posicionar, de lançar fora essas desculpas e de se mover. O novo de Deus, ele vem e ele muda tudo quando nos movemos para viver o novo. Glória a Deus. Então que essa mensagem ela tenha falado no seu coração. Nosso devocional da manhã nós estamos deixando ele mais curtos, mas muito mais pontuais. Isso tem sido muito bacana porque nós temos focado naquilo que nós precisamos escutar para ser direcionados e edificados. E nessa manhã Deus falou sobre o movimento. Deus falou sobre deixar as desculpas de lado. Porque talvez você tenha perguntado para Deus: Senhor, por que ainda minha vida não mudou? A promessa já foi entregue, por que ainda nada mudou? E Deus responde hoje: eu preciso de disposição e de movimento. Chega de desculpas. Às vezes a gente fala: nossa, isso foi um tapa na minha cara. Mas é necessário para que a gente acorde. Porque a vida não é o mundo da Alice no País das Maravilhas. A vida, ela é algo real. E sem movimento a gente vai ter consequências que nos levarão a nada, só a frustração. Então, vamos nos mover. Porque daqui pro final do ano dá pra gente viver coisas que a gente achava que era impossível viver esse ano, por achar que tínhamos pouco tempo. Mas Deus, ele não precisa de 12 meses para fazer milagre. Ele precisa da sua disposição, do seu posicionamento e do seu mover. Comece agora e se surpreenda com o que Deus vai fazer. Amém? Antes de encerrar essa live, eu quero orar por você. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu como hoje. Eu quero lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor tem com nossas vidas, que é um cuidado diário. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, por essa palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, que nos serviu como um grande direcionamento para a nossa vida. Um despertar, literalmente, para que nós não venhamos mais estar estagnados, porque nós queremos viver algo novo do Senhor. E agora nós sabemos e temos plena certeza do que precisamos fazer. É tempo de ter mais disposição, é tempo de termos mais posicionamentos e é tempo de começarmos a fluir. É tempo de nos movermos também. Não adianta esperar apenas que os céus se movam. Para cumprir propósitos, nós também precisamos. Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas desculpas, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças e reconhecemos, Pai, que muitas das vezes deixamos de viver o novo, não porque o Senhor se atrasou, mas porque nós escolhemos parar, olhar para trás, nos esconder, ficar estagnados por conta do medo e até mesmo focar no plano B, sendo que o plano A era o nosso destino. Senhor, hoje nós te pedimos, quebra todos os muros que nós construímos em volta de nós mesmos. Todas as palavras de maldição que muitas das vezes nós mesmos lançamos sobre a nossa vida. Toda a inveja que nos paralisou. E nos dê coragem e nos fortalece para que possamos, Pai, viver o extraordinário a qual o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que capacitação para produzir o Senhor já nos deu. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver o caminho do novo do Senhor sobre a nossa vida. Porque grandes são os projetos que o Senhor já tem criado sobre nós. E nós estamos prontos e dispostos a vivê-los. Nos ajude, Senhor, a não paralisar no caminho, a não retroceder e a não permitir que as desculpas nos guiem. Porque elas não são o nosso caminho. O Senhor é. O Senhor é o nosso cumprimento de propósitos. O Senhor é aquele que nos faz ter colheitas. O Senhor é aquele que nos ajuda e nos incentiva a continuar. Tudo é para tua honra. Tudo é para tua glória. Tudo é para ti. Jesus, que nós possamos viver o novo do Senhor ainda esse ano. E que nada possa nos paralisar. Nem nós mesmos.
Grandes são os propósitos, e eu sei que todos serão cumpridos, porque o Senhor não abandona as obras das nossas mãos. O Senhor permanece para sempre, e as nossas ações nos fazem colher aquilo que é plantado. Somos um projeto que o Senhor investe todos os dias, e eu creio que teremos boas ideias, tanto para prosperar, tanto para viver algo novo, e que vamos viver o extraordinário, porque aquele que nos chamou já tem nos preparado. Aquele que nos chamou está disposto a nos ajudar, e eu creio, Pai, que todas as coisas a partir de hoje cooperarão para o bem, para que possamos desfrutar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Obrigada por nos capacitar, por não desistir de nós, e por fazer com que a nossa vida ela seja assim, consagrada para Ti, e por esse despertar nessa manhã que foi necessário para o cumprimento das promessas que o Senhor tem para nossa vida, porque não basta o Senhor nos mover, nós também precisamos entrar em ação. Muito obrigada. Irmãos, que Deus os abençoe demais, que nessa manhã você possa ter sido direcionado pelo haja do Senhor sobre a sua vida, que o haja do Senhor, o efatar de Deus, ele venha a ser aberto sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que nós possamos nos mover rumo ao extraordinário, porque Ele já tem o melhor preparado para nós. E eu quero agradecer a todos vocês que estão participando dessa live, que Deus os abençoe. Hoje à noite, 10 horas, nós temos oração, e eu convido você a participar da oração, porque, irmãos, tem batalhas que nós só vamos vencer quando nós entendermos que a oração, ela é um alicerce e não um escape. Então ore todos os dias, porque você precisa se alicerçar em oração para que o milagre aconteça. Amém? E eu espero vocês para a nossa live de oração hoje à noite, 10 horas. E a próxima live, Manhã com Deus, será na sexta-feira, às 5h40 da manhã, tá bom? Então eu espero você também. Se não conseguir vir na live de hoje à noite, não tem problema. A live fica salva. Ju, queria muito ouvir a pregação desde o início. A live, 8 horas, vai estar salva lá no Instagram e também no YouTube, tá bom? Lá disponível para você compartilhar, para você mandar para os seus amigos. Olha, meus amigos têm muitos sonhos. Deixa eu mandar para eles aqui, para eles entenderem o que eles precisam fazer, porque é tempo de se movimentar. Os céus, eles já entraram em ação, mas para isso, o movimento na terra foi necessário. É tempo de despertar para tomar posse daquilo que o Senhor lhe deu como herança. Vamos nos despertar. O meu Insta, ele é @ajulianaferreira, é o mesmo nome daqui. Quando você coloca a Juliana, já aparece eu, mas tem que ser Juliana com 2 N's, tá? A Juliana, 2 N's, aí você vai me encontrar. Ferreira. O Instagram, o Insta e o TikTok são os mesmos nomes. É o mesmo arroba para todos, tá bom? Então, irmãos, fiquem na paz. Deus os abençoe. A paz, a paz, a paz, a paz. Eu fiquei muito feliz de dividir esse momento com vocês. Próxima live devocional Manhã com Deus, 5h30 da manhã, na sexta-feira, 5h40, a sexta-feira. Vem, vai ser uma bênção também. E hoje à noite, 10 horas, eu espero você para nossa oração. Vem e traga mais um. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que precisa viver milagres, chama para a live de oração, porque é de joelhos que nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau, irmãos. Fiquem na